pessoal. Bom dia. Agradecemos antecipadamente a participação de todos. Estamos muito contentes com essa nossa 13ª Semana do Livro da Biblioteca. E vamos iniciar oficialmente, então, as palestras dessa nossa semana. Para dar sequência à abertura, então, gostaria de chamar o Diego, que ele é representante da pós-graduação, da nossa comissão de biblioteca, para apresentar aí o nosso palestrante. Obrigado pelo convite, inicialmente. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer de antemão a presença do palestrante Ednei Procópio, se predispôs a vir lá de São Paulo aqui prestigiar o nosso evento, né? Ele que é membro da Comissão do Livro Digital da Câmara Brasileira do Livro e há mais de 10 anos é especialista em livros eletrônicos, ministra cursos com o tema O Livro na Era Digital, na Escola do Livro e na Escola do Escritor, e é editor e sócio fundador da Giz Editorial. E o tema da palestra que ele vai ministrar hoje é O Livro na Era Digital, a Indústria Editorial e as Novas Mídias Digitais. Então acho que é um tema bastante pertinente para nós aqui nesse meio acadêmico e tenho certeza que nós vamos aprender bastante com essa palestra. Então, muito obrigado pela presença e passo a palavra para o senhor, Ednei. Obrigado, Diego. Bom dia a todos nós. Obrigado, Thaís, e muito obrigado pelo convite. Eu sou Ednei Procópio, eu sou de São Paulo, sou especialista em livros digitais e a gente já sabe que o modo como a gente cria e produz informação e conhecimento mudou, e a gente sabe que o tráfego desse conhecimento também se alterou, ok? Mas qual seria o tamanho da informação que a gente tem hoje trafegando no mundo? Eu trouxe alguns números para vocês que são bastante interessantes. Em primeiro lugar, nós somamos hoje 3 milhões de vídeos. E aí, com o advento da internet, com o advento da era da internet, a gente percebe que esse número de vídeos ele tem aumentado por conta do fator YouTube. E a gente não vai discutir aqui, por enquanto, a qualidade dos vídeos. Vamos discutir apenas o fato de que, antes da era da internet, a gente tinha aquele canal de TV que selecionava qual vídeo ia para o ar. E hoje o que nós temos são os canais dos usuários que transmite esse vídeo online, full time, para os demais usuários. E então a gente tem uma ascensão de números de vídeo cada vez maior e todos eles digitalizados. Nós somamos hoje 25 milhões de músicas. Nem todas as músicas ainda foram digitalizadas, mas o fato é que a compactação de arquivos fez com que a indústria fonográfica, a indústria de música, ela fosse obrigada também a se reinventar. Há um erro comum das pessoas confundirem ou sempre, como se diz, comparar a indústria de livros impressos com a indústria da música, dizendo que uma vez que a tecnologia acabou com o mundo da música, ela eventualmente também acabaria com o mundo dos livros. Mas a gente tem que perceber o seguinte: música, sensorialmente falando, é muito diferente de livros. Portanto, não foi o MP3 que acabou com a indústria fonográfica. A indústria fonográfica, antes desse problema que ela tem agora de modelo de negócios, ela já estava com problema, e o MP3 foi apenas o tiro de misericórdia. Nós somamos 500 milhões de imagens, ok? Todas elas, a maioria já digitalizada na internet, e 100 bilhões de páginas. Estas 100 bilhões de páginas... tem as fontes aqui, foi o Kevin Kelly que trouxe esses números para a gente. Estas 100 bilhões de páginas na internet, elas já foram mapeadas pelo Google. Eu vou repetir, porque esse é um dado importante para a gente que mexe com informação, que lida com a informação. As 100 bilhões de páginas já foram mapeadas 100% pelo Google. E o Google tem um motor de inovação muito grande. Então seria provável que algum geek
lá na Califórnia, conseguisse mapear essas 100 milhões de páginas, tal qual o Google fez. Então, o Google, nesse momento, precisava também reinventar os seus negócios. Como eu disse, a gente não sabe qual é a qualidade dessas páginas, porque o Google não consegue dizer para a gente qual é a qualidade da página. O Google só consegue dizer para a gente qual é a relevância dessa página aqui, porque o Google sabe quantas outras páginas estão apontando para ela. O Google, todos nós sabemos, é um robô de busca, é um algoritmo matemático. Ele só consegue dizer a quantidade de pessoas que acessam aquela página. O Google não consegue dizer qual é a qualidade dessa página. Portanto, pelas leis do Google, digamos assim, nós sabemos que, por exemplo, uma banda Restart é altamente popular, ok? Bem, uma vez que o Google sabe que essas 100 bilhões de páginas já foram mapeadas e que o Google não consegue dizer qual é efetivamente a informação relevante que nós precisamos, o Google parou e pensou o seguinte: qual a mídia ou o suporte aonde a informação relevante está contida? O livro impresso. Por quê? Porque a internet possibilitou a criação de páginas pelo próprio usuário. Quando o próprio usuário cria a página, você não tem intermediário. E os intermediários são os editores, os revisores, os copydesks, os jornalistas, os editores, a imprensa, os bibliotecários, os professores. Todos esses são os intermediários da informação. São eles que qualificam a informação para que a informação chegue até o usuário. Essa página é criada pelo próprio usuário. Quem é o intermediário? É apenas o provedor de internet que é o intermediário. É apenas o WordPress que é o intermediário. E esse intermediário ele é tecnológico, ele não é humano. Portanto, as informações contidas aqui na internet, elas são passíveis de erros. Erros gravíssimos, dos quais nós não temos esse problema no livro, porque a gente sabe que houve toda uma seleção editorial dos livros. Nós somamos hoje 750 milhões de artigos, ok? E 32 milhões de livros. Vamos lá. Até bem pouco tempo atrás, a gente sabia que o livro, se comparado às outras mídias, ao rádio, à televisão, ao videogame e à internet, o livro parecia uma mídia ultrapassada. Não era essa sensação que a gente tinha? Que o livro parecia uma mídia ultrapassada, que o livro estava ficando ultrapassado por conta do peso dele. Ocorre o seguinte: por que é que hoje há grandes empresas, as maiores empresas de tecnologia da informação têm interesse no livro? Então, o Yahoo tem interesse no livro, a Microsoft, o Google tem interesse no livro, a Apple, a Amazon, todas as empresas que elas nasceram da tecnologia de informação. Então, se o livro efetivamente tivesse morrido, ou ele não tivesse o papel que ele se mantém na sociedade, todas essas empresas de tecnologias não estariam interessadas nesse livro impresso que a gente está falando. Portanto, hoje, o objeto livro, esse carinha que transmite informação e conhecimento, ele é alvo de grandes disputas internacionais. Ele é o produto hoje mais importante da era da informação. E vocês percebem isso todos os dias quando vocês leem o jornal. Então, esse é o tamanho da informação que compõe o nosso conhecimento. E esses 50 petabytes de disco rígido, já foi resolvido esse problema. Ok? Então, é possível, sim, que a gente consiga digitalizar toda essa informação e conhecimento e a gente consiga colocar dentro de um pendrive, como este daqui. É só uma questão de tempo apenas para que empresas como o Google digitalize todo esse montante de livros. A tecnologia já permite isso através das máquinas de scanners, ok? Então, é o seguinte, a gente sabe que houve uma mudança. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de modus operandi. Mas o que a gente tem que se perguntar é, o que foi que houve?
O que efetivamente aconteceu para que a gente vivesse toda essa mudança. E é isso que eu gostaria de fazer agora. Eu gostaria de ter a oportunidade de voltar no tempo e a gente avaliar um pouco o que foi que houve com a história da humanidade para a gente chegar nesse ponto que a gente está agora, antes da gente falar do livro digital propriamente dito, ok? Então, voltando no tempo, a primeira coisa que a gente tem ali no começo da década de 1970 é a invenção do microcomputador. É o computador pessoal. Então, antes do advento do computador, que é essa caixinha que tem aqui embaixo, o que nós tínhamos eram máquinas gigantescas que não cabiam nessa sala, eram chamados mainframes, ok? Elas eram máquinas extremamente caras e elas não calculavam o que hoje, por exemplo, hoje um celular tem uma memória, sei lá, 100 vezes maior do que um mainframe. Por quê? Porque aqui dentro deste celular contém um microchip. E esse microchip, ele nasceu quando nasceu o microcomputador. Nasceu a era da microcomputador, é o microchip. Então, a indústria de tecnologia, ela substituiu milhões de válvulas que faziam toda a computação por placa de circuito impresso. E aí ela possibilitou a miniaturização das máquinas. Miniaturização. Portanto, hoje, com a miniaturização das máquinas, a gente tem um microchip dentro do forno micro-ondas, dentro da televisão, dentro do controle remoto da nossa casa, dentro do notebook, dentro do celular, na maioria até dentro dos carros. A gente sabe que tem um microchip controlando os nossos carros, ok? E aí, o que a gente tem aqui são máquinas burras. Essas máquinas, elas não pensam, elas não sabem o que fazer. Então, um sujeito chamado William Gates III, ele está passando numa banca de jornal, e aí ele vê uma notícia de que a IBM e outras empresas estavam disponibilizando essas máquinas, mas essas máquinas elas eram controladas por programas, e esses programas não vinham com as máquinas, a máquina vinha vazia. Você fala, Dinei, o que isso tem a ver com o livro digital? Tem absolutamente tudo a ver com o livro digital, pelo seguinte, ele pegou essa máquina vazia e criou um software que a gente chama de sistema operacional, que é o sistema operacional em disco, que se passou a se chamar lá atrás de DOS. Ele criou esse sistema operacional chamado DOS e criou uma empresa chamada Micro-Soft. E aí nasceu a Microsoft, ele é o Bill Gates, eu acho que a história toda você conhece, mas a genialidade do Bill Gates está no fato de que nenhuma máquina conversava com outra máquina. Olha que interessante. Não havia uma linguagem comum para que as máquinas elas se conversassem entre si. Ao criar um sistema operacional comum, as pessoas se possibilitou a chance das pessoas terem as mesmas máquinas. Vocês lembram daquele videogame Atari? O videogame Atari, ele tinha um cartucho, as pessoas tinham o videogame Atari em casa e todo mundo tinha o mesmo cartucho. Isso permitia com que você conversasse com as pessoas através do mesmo cartucho. Isso tem a ver com os livros digitais pelo seguinte, hoje os livros digitais, eles não conversam, eles não têm a mesma linguagem. Às vezes as pessoas me perguntam, Dinei, por que o livro digital ainda não vingou? Por que o livro digital, que é essa maquininha aqui, que é um microcomputador de mão, por que o livro digital ainda não conseguiu substituir o livro impresso? Exatamente porque aqui dentro do Sony Reader, você tem um sistema operacional que não é o mesmo do Kindle, que não é o mesmo do iPad, que não é o mesmo até do iPhone, do próprio iPhone, que não é o mesmo do Palm, que não é o mesmo do BlackBerry. Cada uma dessas máquinas tem uma linguagem de programação diferente, ok? E é por isso que ainda hoje, o Windows, criado então pelo mesmo visionário Bill Gates, ainda é o sistema operacional mais usado. Exatamente porque a maioria das pessoas tem a mesma linguagem. Indo um pouco mais adiante, a gente então viu aqui um pouco da computação. A gente tem a globalização. E aí assim, a história da globalização, ela começa no final da Primeira Guerra Mundial, mas ela se intensifica no final da Segunda Guerra Mundial, a globalização. Por quê? Porque tanto os países que venceram a guerra, quanto os países que ganharam a guerra, eles precisavam se solidificar economicamente falando, eles precisavam se fortalecer.
porque todo mundo sabe que com a guerra se gasta muito dinheiro. Então, os países que ganharam a guerra e os países que perderam a guerra estavam falidos, economicamente falando. Então, os países tiveram que se organizar em eixos. É daí que começam a nascer esses bolsões de economia, é daí que nasce a ALCA, o Mercosul, a União Europeia, a Nações Unidas, todas essas entidades, essas organizações que tentam criar bolsões econômicos, elas nascem na globalização. O que é que isso tem a ver com os livros eletrônicos, se a gente vir para hoje? A Amazon lança um produto chamado Kindle nos Estados Unidos. E depois a Amazon ela lança um modelo do Kindle chamado Kindle Internacional. Então, pessoas no Japão, na China, na Alemanha, na França e no Brasil conseguem consumir um produto que é fabricado e construído nos Estados Unidos. Estes são os efeitos da globalização, ok? E ocorre o mesmo com o iPad lançado pela Apple. Por que um produto lançado por uma única empresa consegue fazer um estardalhaço no mundo inteiro? São os efeitos da globalização. Se nós tivéssemos há 30 anos atrás, é provável que produtos como esses ficassem regionalizados. A gente lançaria um produto no Brasil e nós lançaríamos um chinelo Havaiana no Brasil e esse chinelo Havaiana do brasileiro só ficaria conhecido no Brasil. Hoje o chinelo Havaiana é conhecido no mundo inteiro. São reflexos da globalização, ok? Eu vou beber uma água porque... Indo adiante, nós temos o fim da reserva de mercado brasileira. Então, até o final da década de 1980, nós tínhamos a chamada reserva de mercado. Isto queria dizer o quê? Nós não tínhamos empresas estrangeiras fabricando e vendendo produtos no nosso país. Havia uma lei de mercado que dizia que nós tínhamos que proteger o nosso mercado e que, portanto, nós tínhamos que fabricar os nossos produtos. Nessa época, o que a gente tinha era apenas televisores em preto e branco. Nós não tínhamos produtos de mídias. Nós tínhamos o rádio Motorola e nós tínhamos aquela televisão Telefunken. Não é do tempo de vocês, não é do meu também, mas eu estudei, por isso que eu sei. É do tempo da minha avó, que é aquela televisão de botão. Eu acho que houve essa abertura... Eu acho que houve essa abertura no governo Collor, se eu não me engano. E se foi no governo Collor, deve ter sido uma das poucas coisas que ele fez na vida dele. Foi abrir o mercado. Quando ele abre o mercado e diz, olha, tudo bem, empresas estrangeiras podem se instalar no nosso país, ele possibilitou que houvesse a fabricação de televisores coloridos no nosso país. Bom, se você tem mais fábricas de televisores no Brasil, você tem mais consumo de televisão no país. Se você tem mais fábrica de telefone e de rádio, você tem mais pessoas com as rádios na mão. E aí você começa a perceber que o seguinte, internamente, antes dessa abertura, as pessoas, por elas não terem a televisão em casa, e eu não estou falando de televisão com controle remoto, não, eu estou falando de televisão sem o controle remoto. E naquela época nós tínhamos quantos canais? 4, 5 canais no máximo. Então, a pessoa ela tinha mais tempo para ler os livros, em detrimento do número de mídias alternativas ou de mídias concorrentes para o livro. Se você tem mais televisores na casa das pessoas, as pessoas passam a ter menos tempo para dispensar para ler o livro. Então, não estou dizendo que não era para ele ter aberto o mercado, não estou dizendo isso. Mas o fato é que houve a produção, a fabricação de outras mídias que não só o livro. Quando o Brasil ele abre o mercado, ele possibilita que empresas comecem a fabricar microcomputadores no nosso país. É daí que vocês veem aquela história do Amiga, que era da Apple, XT, computador PC, todos aqueles computadores passaram a ser montados no nosso país, e aí você passa a ter mais pessoas com computadores nas mãos. E aí a gente tem a privatização das telecomunicações, que até hoje a gente ouve falar da privatização. Ontem eu estava vendo no jornal que parece que tinha gente aí pagando para ter essa privatização. O fato é que
a turma dos Boinas Verdes não queriam a privatização, porque dizia que a privatização, que a telecomunicação era algo muito importante e estratégico para o nosso país. Então, nós não poderíamos privatizar as telecomunicações. Me parece que foi feito no governo FHC, o ministro Sérgio Mota, portanto, não faz muito tempo. Mas o fato é que antes da privatização da telecomunicação, o que a gente tinha era uma fila de famílias, uma fila gigantesca de famílias, tentando ter uma linha telefônica e não conseguia. E aí uma linha telefônica custava o valor de um carro popular não, um carro médio, e de uma casa. Bom, para o bem ou para o mal, houve a privatização das telecomunicações e hoje a gente tem pelo menos 4 operadoras atuando no nosso país e até mais, quando na verdade nós só tínhamos uma operadora. E é por isso que hoje a gente tem um celular para o trabalho e a gente tem um celular para a diversão. Hoje a gente se dá esse luxo. E se a gente quisesse ter mais linhas telefônicas a custo zero, eu poderia colocar 2 chips aqui dentro desse mesmo celular. Isso tem reflexo aqui na privatização das telecomunicações. Então, a gente vê que não faz muito tempo que as coisas mudaram. A gente teve a invenção da microinformática e a abertura do nosso mercado para esses novos produtos. Então, vocês juntem um computador com uma linha telefônica, vocês têm a mágica. Sem computador não tem internet, sem linha telefônica não tem internet. O fato é que o Brasil tem as duas. Nós ainda temos uma infraestrutura de telecomunicação muito pequena, ok? Precisa crescer. O governo fala muito em fibra ótica, mas o governo não consegue levar a fibra ótica a lugar algum. O que a gente tem são cabos passando aqui, ó. Tem que colocar essas coisas aqui para poder chegar a internet até a gente. Esse é o fato. Mas a história da internet, ela começa também no final da Segunda Guerra Mundial e ela nasce da seguinte maneira, você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto, mas a gente precisa nivelar o conhecimento de todos aqui. Os Estados Unidos precisava manter as informações seguras. Então, eles tinham lá o centro de documentação deles, o centro de informação. Esse centro de informação com a microinformática já era processado, já era no computador, não era em papel. E aí ele tinha um servidor único guardado aqui, ó. Naquela época, acho que era a Guerra Fria e tinham medo de que os comunistas iam jogar uma bomba no servidor deles, então eles precisavam comutar essa informação e colocar num computador ao lado. Caso houvesse uma falha de comunicação neste computador, eles manteriam o backup da informação em outro computador. E aí eles tiveram a ideia de começar a criar uma rede de computadores descentralizadas, ou seja, não havia uma central. Isso na internet de hoje é muito importante, porque a gente percebe por que a gente não consegue rastrear computadores quando a gente quer saber se houve lá pedofilia ou se houve algum tipo de invasão de banco. Você não consegue rastreamento, é muito difícil o rastro do hacker ou do cracker, exatamente por causa dessa descentralização da informação através da internet. Aí um carinha chamado Tim Berners-Lee, ele cria um programa que é um navegador. E aí ele torna mais fácil navegar por essas páginas da internet. A internet, nessa época, ela se chamava ARPANET, quando ela era utilizada apenas pelo exército americano. Quando acaba a Guerra Fria, o governo americano deixa que as universidades passem a utilizar essa internet. Então, o segundo passo foi a universidade usar a internet. E o terceiro passo foi a internet se tornar comercial, e aí a gente chega nos dias de hoje. O que a gente precisa guardar é essa descentralização de informação. Se hoje a gente ouve falar em compartilhamento de informação, eu compartilho a minha... o pessoal fala que pode haver pirataria de livro. Mas assim, se eu pego o meu livro e digitalizo e mando para o meu amigo, eu não estou pirateando, eu estou compartilhando o meu livro com o meu amigo. E essa palavra mágica, compartilhamento, ela nasce aqui, ó, quando o governo americano descentralizou a rede de informação deles. A primeira biblioteca digital, vocês devem saber, é o projeto Gutenberg. O Michael Hurt, que é o cara, ele para mim
é o Deus, ele colocou em 1971 a Bíblia numa rede BBS. Ele foi o primeiro cara realmente a usar a internet para trafegar textos grandes. E aí nasceu o projeto Gutenberg. Então hoje a gente ouve falar de Google Books, de Amazon Books, de Border Books e de não sei o que Books, como se eles fossem pioneiros. Eles não são pioneiros de nada. Os pioneiros mesmo é o Michael Hurt do projeto Gutenberg. E a gente ouve muito falar hoje de formato de arquivo, não é? Ah, vai ser PDF, vai ser XML, vai ser HTML, qual vai ser o formato? O Michael Hurt decidiu que o formato seria o TXT. Em 1971, ele colocou no projeto Gutenberg, na biblioteca Projeto Gutenberg, um livro em TXT. Até hoje, esse livro é legível em qualquer sistema de informática existente. Você pode colocar Macintosh, Linux, você pode colocar MS-DOS, Windows, você pode colocar qualquer leitor, qualquer browser, qualquer programa de leitura lê TXT. Ok? O advento da internet, portanto... Bem, com a miniaturização do circuito impresso, houve a miniaturização das máquinas, o que possibilitou a democratização de tecnologia geral e restrita. Não há só a miniaturização do computador, houve a miniaturização da máquina de impressão, porque a máquina de impressão, a Ricoh, a Hindenburg, todas aquelas máquinas gigantescas, hoje as máquinas de impressão cabem nesta sala, aliás, cabem nesse tablado aqui. Você tem máquinas pequenas de impressão, que são as máquinas digitais, que são computadorizadas, que permite que o escritor escreva um livro. Nós não vamos falar da qualidade do texto, porque não é o nosso caso. Vamos falar só do processo. Mas o autor ele pode escrever o livro dele, colocar dentro de um pendrive, ir até uma gráfica expressa e imprimir o livro dele. Quando ele consegue fazer isso, isso se chama democratização da tecnologia. Porque a máquina de impressão, ela estava restrita ao editor, lembra? Depois do editor... no início, lá atrás, com Gutenberg, a máquina ficava com o editor. Aí do editor passou para a mão do gráfico. O gráfico se confundia, às vezes, com o livreiro. Depois passou só para a mão do gráfico mesmo. O gráfico é que detinha essa máquina. Com a democratização, hoje em dia você tem uma máquina de impressão em qualquer lugar. O único problema é o acabamento do livro. Mas hoje qualquer pessoa pode imprimir um livro, qualquer pessoa. Não precisa mais do editor, não precisa mais do gráfico e não precisa mais do livreiro. Esse é o processo. Não estou dizendo que isso vá avacalhar com o livro, né? No nosso país, o que nós temos hoje é assim, as pessoas elas não têm ainda acesso geral à tecnologia, mas a tecnologia está disponível. Nós só não temos acesso por questões socioeconômicas, questões sociais mesmo, questões de ordens práticas da sociedade brasileira. Mas a tecnologia ela está tão avançada que é o seguinte, ontem eu estava vendo no jornal que nós somos 191 milhões de celulares. Então, aquela comunidade pobre, aquela área livre e aquela favela que não consegue ter acesso ao computador, o computador deles é o celular. Então, se eles não têm acesso ao Eudora, ou ao Outlook, ou ao Gmail para passar e-mail, eles usam o SMS. Não é a mesma coisa? O fato é que, se a gente tem o Twitter, a gente se gaba de ter o Facebook, e o MySpace, e o Orkut, não tem problema, eles conseguem se comunicar com os familiares e com os amigos deles da mesma maneira, através de um computador portátil. É isto que eu estou chamando de democratização da tecnologia geral e restrita. Bem, hoje se fala na geração Y, que é a geração de jovens que já nascem com os botões na mão. Então, se eles não estão com um controle remoto na mão, eles estão com o PlayStation portátil na mão, com o Nintendo DS, com o Wii, com o Xbox, com o PlayStation 3, com o DVD, e com o celular, e com o smartphone. E se eu for ficar aqui, eu vou ficar a tarde inteira, porque são tantas maquininhas que eles estão na mão, que a gente pode chamar isso de democratização da tecnologia. E aqui começam os problemas para o mercado editorial. Eu sou um representante do mercado editorial, eu sou um editor de livros, ok?
nós temos a influência direta da indústria de tecnologia no mercado editorial. A Apple, antes de lançar o iPod, porque assim, antes do iPod, a gente já tinha vários tocadores de MP3, haviam vários MP3 players antes do iPod. O problema era a pirataria desse MP3. O que o Steve Jobs disse? Eu vou colocar uma loja no ar para vender MP3, que é a Apple Stores, que virou o iTunes. E ele começou a comercializar esse MP3 a $1, 99 centavos de dólar. Ele possibilitou que pessoas consumissem a música comprando e pagando legalmente pela música. O iPod, que foi a maquininha, era só uma desculpa para a pessoa ouvir esse MP3, esse arquivo de MP3, porque já tinha vários MP3 players antes do iPod. Bem, o iPod fez um sucesso gigantesco, e aí a Apple ela inovou novamente quando ela criou o iPhone. Antes do iPhone existia o Palm Top. E o Palm nada mais era do que um computador de mão, uma agenda eletrônica, onde você guardava o nome dos seus amigos e você tinha algumas ferramentas para você trabalhar. Você espetava o seu Palm no computador e baixava o aplicativo e o software para o seu Palm. Ou seja, o Palm, antes do iPhone, era um acessório do computador. O Palm era escravo do computador. O que o Steve Jobs fez? Ele colocou um chip aqui dentro, uma linha telefônica, e aquele Palm passou a ser um celular. Ele uniu um Palm Top a um celular. Algo que talvez empresas como a Palm não conseguiu fazer, não teve o feeling, não teve o timing para criar esse tipo de produto. E aí, mais uma vez, a Apple revolucionou. Primeiro, ela revolucionou a indústria fonográfica, mostrando um novo modelo de negócios para a indústria fonográfica, e agora ela mostrava um novo modelo para a indústria de telecomunicações. Bem, aí quando ela inventa um tal de iPad, que eu não trouxe ele porque não deu tempo, quando ela inventa essa maquininha aqui, aí a imprensa fala, bem, se a Apple transformou a música e a Apple transformou a telecomunicação, eu acho que é provável que a Apple consiga transformar o mundo dos livros. E aí nasceu o iPad, que é esse cara gigantesco aqui, ele é colorido, pesado e caro pra caramba. Nós não sabemos se haverá consumo disso, parece que sim. O fato é que há uma influência muito grande da indústria de tecnologia no mercado editorial. É como se a indústria eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é como se a indústria de tecnologia tivesse tomado de assalto o mercado editorial. A Apple não se chama mais Apple Computers, agora a Apple se chama Apple. E o que é a Apple? Ela é uma gravadora? Ela é uma loja de discos? Ela é uma operadora de telefonia? O que é a Apple? Ou ela é uma e-book store? Tudo isso ocorre, gente, porque o mundo mudou, tá certo? Depois da internet e antes da internet. E, por fim, a gente tem as mídias digitais mais interativas concorrendo diretamente com o livro. O pessoal lá em São Paulo fala assim, mas o livro digital, que é esse cara aqui, ele vai concorrer diretamente ou vai acabar com o livro impresso? A minha resposta é, quem concorre com o livro impresso não é o livro digital. São todas as outras mídias mais interativas. São estas que efetivamente concorrem com o livro impresso e não o livro eletrônico. O jovem tem PlayStation portátil, colorido, que é Bluetooth e é wireless. Ele tem o Nintendo Wii, ele tem o Microsoft Xbox, ele tem o PlayStation 3 com Blu-ray, ele tem BlackBerry, ele tem iPhone, ele tem os Palms novos que são todos conectados. Ele tem o Lost, o final do último capítulo do Lost, ele tem o Heroes para assistir. Ele tem, deixa eu ver, o Corinthians de quarta-feira. Aí de sexta-feira tem o Happy Hour e o chá com as amigas.
Por que você acha que ele vai ter tempo para ler o livro impresso? Bem, eu cheguei à seguinte conclusão. Não é o livro eletrônico que concorre com o livro impresso. Quem concorre com o livro impresso é o tempo que as pessoas não têm mais para ler o livro impresso. Portanto, nós que trabalhamos com o livro impresso, eu trabalho com o livro impresso, e vou continuar trabalhando com o livro impresso, o meu maior concorrente é o tempo que as pessoas não têm para ler o livro impresso. Então a gente viu lá o tamanho do conhecimento lá atrás, e depois a gente fez um background da história da telecomunicação para saber por que ela influencia o mercado de livros. Se ela transforma todos os outros mercados, por que ela não vai transformar o mercado de livros? E aí eu trouxe aqui para vocês a cadeia produtiva do livro, antes e depois da web. Então vamos lá. O livro, a gente não vai pautar mais o livro antes e depois do iPad, ok? O iPad não muda nada, ele só é mais uma resposta da indústria de tecnologia à falência dos Estados Unidos. Eles precisam criar coisas novas para vocês consumirem, é isto. Quem muda a realidade dos livros é a internet. A internet é a nossa divisora de águas. A internet que muda o mundo de ponta cabeça. É ela que transforma a nossa realidade. Então a gente vai ver tudo antes e depois da internet. Ok? Está no tempo ainda, né? Primeiro era o escritor. A gente vai ver assim, ó, autor, livro, a editora, a gráfica, a distribuidora, a livraria, que são os intermediários, a biblioteca está aqui dentro, e, por final, o leitor. Antes do advento da internet, dessa transformação toda que a gente viu, e ela não faz muito tempo, são 20 anos, 2 décadas, o autor, ele apenas escrevia o livro. É estranho dizer isso, fala, pô, mas é óbvio. Não é tão óbvio. Quando você olha para frente, o autor, ele sentava e datilografava o livro dele. Ele manuscrevia ou pedia para alguém datilografar o livro dele. Então ele tinha uma inspiração divina, ou ele pesquisava e aí nascia o livro. Isso antes da internet, porque depois da internet, ó, ele escreve. Mas o autor, ele se autopublica. A tecnologia permite que o autor se publique sem passar pelo crivo de uma editora. Ah, mas se não passar pelo crivo de uma editora, não vai ter qualidade. É isso mesmo, vai para a rua sem qualidade, essa é a ideia. Chega lá no leitor, aquela porcaria de poesia que vocês estão acostumados a ver quando vocês compram direto do autor independente. Não tem qualidade mesmo. O fato é que eles estão publicando, esse é o fato. Eles divulgam o próprio livro dele, porque antes da era da internet, quem divulgava livro e fazia uma propaganda e marketing era ou o departamento de comunicação da editora, ou era a assessoria de imprensa. Lembra dessa época? Era aí, dentro da editora havia um departamento de comunicação. Hoje ele divulga. Lá em São Paulo tem o Vão Livre do MASP, aí tem um sujeito lá, um poeta, que de sábado à tarde ele fica andando com uma placa assim, ó, no peito. Aí ele coloca assim os dizeres, vem do livro de poesia publicado por mim mesmo. Ou seja, ele escreve, ele vai lá na gráfica, ele imprime, ele mesmo divulga, porque ele é um homem placa, e ele mesmo vende por R$1 o livrinho de poesia dele. Se a gente não tivesse tido toda essa mudança na tecnologia, ele não ia conseguir fazer isso, e a máquina ia estar ainda lá na mão do gráfico e do editor, e aí ia tomar o seu rumo normal. Em seguida vem a publicação. Então o autor tinha a inspiração divina dele, alguém ia lá e editava para ele, o Chico Xavier, e o Chico Xavier mandava para que uma editora publicasse. Era isso que acontecia, não tinha outra possibilidade. Claro, tem alguns escritores que encaminhavam um texto para o jornal. A gente sabe que Machado de Assis, Euclides da Cunha nasceu do jornal, veio do jornal. Os Sertões nasceu no estado de São Paulo. Mas são exceções. O autor encaminhava o original dele para a editora e ficava aguardando eternamente. Porque era assim, o editor, ele era Deus acima de tudo. Então ele ficava assim, ele recebia uma pilha de livros, era assim deste jeito. E ele dizia assim, esse eu vou publicar, esse eu não vou publicar. Esse eu vou publicar, esse eu não vou publicar. Esse era o papel do editor. Antes da era da internet, tá certo? Agora tudo mudou. Fora esse modelo convencional de mandar o livro para o editor selecionar, porque o editor é o crivo, ele é o intermediário, hoje a gente tem sites
que possibilitam a publicação de livros. Portanto, o autor, se ele quiser, ele pode ir lá na plataforma Typepad, ou Blogger, ou no Live Journal da Microsoft, ele consegue construir um site e ele diz assim, o Ednei não quis publicar o meu livro, eu mesmo publico. O fenômeno Bruna Surfistinha nasceu do blog. Eu tenho certeza que se os textos dela fossem passados para uma editora, o livro dela não teria sido publicado, porque haveria um crivo, uma seleção, uma censura. Ela colocou todos os textos dela muito mal escritos no blog dela. Teve uma audiência gigantesca, porque as pessoas estavam interessadas nas aventuras dela. Ela foi parar lá no programa do Jô Soares. Uma editora gostou do projeto e transformou o projeto dela num livro. E aí, há 2 anos atrás, tinha uma fila gigantesca lá na Bienal querendo pegar o autógrafo dela. Tem um amigo meu, o Edson Rossato, que ele publica nanocontos no Twitter. Vamos falar de um exemplo agora mais edificante. Ele publica um conto por dia, são 140 caracteres, ele chama de nanocontos. Ele utiliza o Twitter para publicar os nanocontos dele. O pessoal do metrô lá de São Paulo gostou tanto do projeto que colocou os contos dele para circular dentro do metrô. Então, todas aquelas plaquinhas eletrônicas no metrô, você vê o nanoconto do Edson Rossato. E hoje, o autor, se ele não for muito, como que eu posso dizer? Se ele não for muito apressado e fizer a devida revisão do texto, ele consegue publicar o e-book dele em poucas horas na internet. Portanto, o modus operandi se alterou completamente. Ednei, mas e o papel do editor? Bem, eu estou lá, eu sou editor e eu vou continuar editando livros de qualidade. Esse é o meu papel. E eu acredito que, para o editor, essa função vai ser cada vez mais importante. Aliás, para o bibliotecário, para todos os intermediários da informação, para o professor, porque exatamente por essa avalanche de informação é que a gente vai precisar cada vez mais intermediários qualificando a informação. Nós estamos na fase em que o texto vai para a internet e ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe a fonte, ninguém sabe se é verdade. Tacaram uma bolinha de papel lá no candidato Serra e a gente não sabe se foi uma bolinha de papel ou se foi uma dinamite. Bom, autor, livro e editora. A editora apenas publicava livros. Então, a gente tinha a editora que era especializada em publicar apenas livros. Editoras especializadas em direito, editoras especializadas, aquele negócio vertical, especializada em livros de medicina e por aí vai. Bem, a editora, depois do advento da internet, ela também foi obrigada a se reinventar. Então, hoje é meio difícil você saber quem é a editora que publica o jornal. Antes a gente sabia, a editora Bloch, ela publica a revista Manchete, ponto. A gente sabia quem era a imprensa e quem era a editora Livros. Lá em São Paulo tem o Grupo Domus tem a Universo dos Livros, publica livros impressos. O Grupo Domus tem o selo Tríada, que publica livros em audiolivros. O Grupo Domus tem a Digerati, que circula revistas na banca de jornal. Estas revistas encartam CDs e DVDs, CDs de músicas e DVDs de filmes. E essa mesma editora circula CDs com livros dentro. Se você for na banca de jornal, você compra a biblioteca digital fulano de tal. Ou seja, a editora também precisou se reinventar. A editora Simplíssimo, se não me engano, ou a editora Plus, não lembro, ela circula livros nos celulares. E tem editora agora se aventurando no mundo dos games. Nos Estados Unidos, tem uma editora, que eu não me lembro, a Harper, talvez. Ela circulou livros de domínio público no Nintendo DS. Ela fez uma coleção de 100 livros de domínio público e colocou no cartão da Nintendo para quem joga videogame e lê os livros, os clássicos da literatura. Gente, é o seguinte, autor não muda, ele continua escrevendo. A publicação continua sendo publicada em versão papel, áudio ou eletrônica, tanto faz. A editora continua cada vez mais importante para qualificar a informação. Sem a editora não existe qualificação de informação. A informação não tem intermediário, ela chega a um lixo lá do outro lado. O distribuidor,
A gráfica, o distribuidor e a livraria complica no mundo digital. Porque eles são apenas os multiplicadores logísticos. Antes da internet, a gráfica apenas imprimia o livro e a gente tinha a gráfica especializada em livros. Hoje, a gráfica, além de imprimir livro, ela é obrigada também a imprimir esse monte de produtos, agenda, calendário, para poder manter o lucro dela. E ela se transformou numa prestadora de serviços também. Bem, com a democratização da tecnologia, miniaturização da máquina, você consegue fazer a impressão sob demanda dos livros. Quando as máquinas eram grandes, você era obrigado a imprimir 1 hora. Tudo isso já? Caramba. Quando as máquinas de impressão eram grandes, você era obrigado a imprimir 5.000 exemplares de um livro, ou 10.000 exemplares de um livro. Não tinha outra hipótese, você não conseguia setar a máquina, não tem como eu escrever, mas era o off settings, que era configurações fechadas. Você tinha que imprimir ali 32 páginas e acabou. Com a tecnologia, você tem a miniaturização das máquinas, e as máquinas possibilitam que você não imprima mais 5.000 exemplares, nem 3.000. Você consegue imprimir 300 exemplares, 200 exemplares e 100 exemplares do livro. No mesmo período que você publicava aqueles 10.000 e com o mesmo custo e com o mesmo acabamento. Ok? Então, a gráfica ela teve que se reinventar e passou a fazer impressão sob demanda. Como é o mercado hoje? Hoje, a gente imprime um número alto de títulos, são muitos títulos publicados diariamente, só que as tiragens são baixas, graças à impressão sob demanda. Porque você imprime, é exatamente este nome mesmo, não é impressão digital, não. Não importa se é digital, para o leitor não importa se é digital ou se é offset, não tem a mínima importância. O que importa é a demanda. A demanda, eu vou fazer uma venda institucional para o governo de 10.000 exemplares. Vende-se 10.000 exemplares. Mas eu posso vender 300 exemplares para uma certa comunidade, para uma biblioteca. Eu não preciso imprimir 10.000 exemplares, eu posso imprimir 1 exemplar. A máquina de impressão hoje permite a impressão de 1 exemplar. Então, lá em São Paulo, eu só falo de São Paulo, né, porque eu sou caipira de São Paulo. Lá em São Paulo tem a gráfica Bandeirantes, e ela tem o projeto Bandibook. O projeto Bandibook imprime 1 livro. As gráficas estão comercializando livros. Então, a internet, ela rompe as barreiras. Ó. A Bandibook, ela vende livros. Espera aí, deixa eu pensar. É uma gráfica ou é uma livraria? Ela imprime e passa a vender os livros diretamente para livrarias, não passa pelo distribuidor. O que é isso? As barreiras se romperam. E ela cuida da logística também, que é uma prestação de serviço que antes a gráfica não fazia e era feito pela distribuidora. A distribuidora era a responsável pela circulação dos livros. Então, a distribuidora recebia o livro da gráfica e mandava para a livraria. Isso antes da internet, porque a internet, ela bagunça tudo. Você não sabe mais quem é quem, dentro da cadeia produtiva do livro. A distribuidora, hoje, ela distribui e vende diretamente para o público leitor. Olha que legal. Então, tem distribuidora que montou uma rede de livrarias e que agora a distribuidora está vendendo direto para o público leitor. Com quem que a distribuidora está concorrendo, entre aspas, porque para nós no mercado não é concorrência, se ela está vendendo para a gente tudo bem, mas ela está concorrendo direto com a livraria. Por que que isso ocorre? Pelo seguinte, a livraria, ela teve uma canibalização depois que surgiu a livraria online. Nós tínhamos as livrarias físicas, um efetivo de quase 5.000 livrarias. Surgiu a livraria online. A livraria online, ela canibaliza a livraria física porque ela vende livros mais barato. Motivo eu não sei. A Submarino vende livros de R$ 39,90. A Submarino vende a R$ 9,90.
Quem sou eu para falar alguma coisa, uma vez que ela está vendendo os livros, ela está circulando os livros, então você não pode nem dizer que está errado. O fato é que, ao vender livros com preço de capa lá embaixo, porque a livraria online, ela compra direto da editora, a livraria online, ela canibaliza a livraria física. Ela mina os negócios da livraria física. Quando ela mina os negócios da livraria física, o distribuidor fica com os livros estocados. E aí ele tem que se virar para distribuir estes livros. Então tem um amigo meu que ele está fechando a distribuidora dele e não venderá mais livros para a livraria. Ele está pensando, ou ele fecha a distribuidora dele, ou ele vende direto para o governo e para as bibliotecas. Porque ele sabe que esse público as livrarias online não atendem. Antes do advento da internet, a livraria comercializava apenas livros. Depois da internet, o espaço físico da livraria teve de se reformular. A livraria também se transforma em um prestador de serviço. Então, tem uma rede de livrarias, que eu só não vou dizer o nome porque está sendo gravado, que parece mais uma papelaria do que uma livraria mesmo. Você entra e fala assim, onde estão os livros? Está lá, numa estantezinha pequenininha. Me parece que há algumas isenções de impostos prediais para quem é livraria. Então o pessoal fala que é livraria, mas na verdade vende CD, DVD, informática, papelaria. Ok? Livraria mesmo não é. Lá na Avenida Paulista tem a FINAC. Não sei se alguém conhece a FINAC lá. Então assim, a FINAC tem duas entradas. Ela tem a entrada da Avenida Paulista e tem a entrada da Alameda Santos. Se você entra pela Paulista, você está entrando numa loja de departamentos. Então é assim, você entra, tem notebooks, netbooks, tem os Apples, Macintosh, iPhone, tem iPad, porque eles vendem agora a Apple, tem tela de LCD de 42 polegadas, aquelas coisas maravilhosas que custa tipo R$5.000, DVD do Homem de Ferro 2, Homem-Aranha, e aí você fica ali entretido. Bem, aí você caminha mais um pouco, você chega na livraria. A livraria está lá, me parece que ela é um corner, né, dentro da FINAC. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um truque que os hipermercados usam, que é de colocar o açougue e a padaria no final do supermercado. Parece que eles falam que aí a dona de casa anda pelas prateleiras e tal. Eu acho que é o mesmo caso da FINAC, ela coloca a livraria lá no fundo, que é para o pessoal passar pelos computadores. Esse é o truque deles. O fato é que hoje a livraria teve que se reinventar. E aí a gente chega no leitor. São 20 anos de mudança, não é muito tempo. O leitor, ele apenas comprava e lia o livro. Não exatamente nessa sequência, porque ele podia ler o livro, gostar e depois comprar, porque ele gostou de ler. Era assim antigamente. Hoje, com o advento na internet, esse cara, eu não sei mais se ele compra e se ele lê. Eu não consigo mais identificar isso. Se ele pelo menos comprasse, eu, o editor, ficaria feliz. E se ele lesse, os bibliotecários ficariam felizes, os professores também. O fato é que o leitor hoje, ele interage mais com o livro. Ele lê, ele opina sobre o livro. Então vamos lá, vamos voltar de novo. A gente sabia quem era a imprensa, quem escrevia a resenha para o livro. Então você ia de domingo lá na banca de jornal, comprava o jornal, tinha uma resenha positiva do livro, aí você falava, puxa vida, essa resenha é legal, vou comprar o livro porque eu gostei. E aí você comprava o livro. Bom, quem escreve resenha hoje não é mais o jornalista, é o leitor. Então o leitor, ele pega aquele livro Crepúsculo, ele lê, faz uma resenha chorosa, e tem umas redes sociais que são especializadas em livros, tipo o Livreiro, o Scooby, essas redes sociais. Então, o leitor, ele escreve a resenha, olha, ele não é jornalista, ele não tem MTB, mas ele escreve a resenha e ele publica lá, este livro, Crepúsculo, transformou a minha vida. E aí os amigos dele que estão seguindo ele falam, bom, se transformou a sua vida, então vai transformar a minha também, vou comprar o livro. E aí você tem toda essa rede de Harry Potter, Senhor dos Anéis e todas essas comunidades em volta dos livros. São eles que estão lendo e indicando os livros, esses leitores. E aí tem um caso do Harry Potter mesmo, que quando estava no livro 6, alguns leitores no Brasil, que eu não posso citar o nome, eles estavam com pressa de ler o livro 7. Eles estavam com muita pressa.
E aí, me parece que havia um hiato de tradução de pelo menos 8 meses para a tradução do livro, o que eu acho muito pouco. Um livro para tradução deve ter pelo menos de 12 a 18 meses. Mas a editora precisava dar uma resposta rápida ao mercado, então disse, a gente vai imprimir, a gente vai traduzir em 8 meses. Então havia uma fila gigante na Livraria Cultura à meia-noite para comprar o livro em inglês. Olha que legal. Uma fila de moleques assim, ó, todos eles com as varinhas na mão, para comprar o livro em inglês. E aí eles, não contentes, eles pegaram os capítulos, separaram o livro em capítulos, entregaram na mão dos amigos deles, e eles traduziram o livro. Cada amigo traduziu um capítulo. E eles conhecem muito bem a história do Harry Potter. A história da Hermione, do Harry, do Dumbledore, eles conhecem muito bem, sabem o que cada personagem faz, sabem qual é o papel de cada personagem, o cenário, o universo e tudo mais. Quanto tempo depois? 2 dias depois, o livro estava traduzido lá no site scribd.com. Oito meses depois, quando a editora publicou o livro, aí sim, traduzido oficialmente, bonitinho, eles pegaram o livro e disseram assim, essa tradução não tá boa. É isso. Eles estão subvertendo o mercado. Não contentes, eles vão lá e criam as próprias histórias deles. São os fanfics. Então, existem comunidades na internet de leitores que, não contente com a demora da editora, por que a editora demora tanto para publicar o livro em português, eu não consigo entender, é a cabeça deles, eles mesmos criam a própria história deles. Quando eles criam a própria história deles, eles estão pirateando. Se eu perguntar para um professor, ele vai dizer que ele está criando. Se eu perguntar para o dono da editora e para o agente literário, ele vai falar que ele está pirateando. Olha que legal. Então, ele ouve audiobook em qualquer lugar, porque o audiobook, todos nós sabemos, é portátil, e ele lê e-books em qualquer lugar. Esse é o leitor dos novos tempos. Portanto, o livro que era impresso teve que se reinventar. Então, na verdade, o livro eletrônico, ele não vem para substituir o livro impresso. O livro eletrônico é uma resposta do mundo dos livros a esse novo cenário que se apresenta. E às vezes eu penso que se não tivesse um Kindle da vida, aí sim, o que seria do livro? O livro eletrônico, gente, não concorre com o livro impresso, ok? O livro eletrônico, ele é só um modo do livro existir dentro da digitalidade. Alguém tem alguma pergunta? Quanto tempo deu aí? Tranquilo? Então, o livro na área digital, ele se compõe da seguinte maneira. Agora sim a gente vai falar do livro eletrônico propriamente dito, e eu fiz toda essa história para a gente perceber que não é o livro eletrônico em si que acaba com o livro impresso. Na verdade, quem acaba com o livro impresso, se tiver que acabar, é a digitalidade. São esses computadorzinhos aí que estão aqui na sala. Em primeiro lugar, o livro eletrônico, ele é um hardware. O livro eletrônico não, o livro da nova era, digamos assim, ele é um hardware. Porque todos os livros, para trafegarem, mesmo o livro impresso, para trafegar, ele precisa de um hardware. Então, o livro impresso, esse livro impresso, ele é um hardware. Quando o livro trafega num iPod Touch, ele é um hardware. Se ele trafega num Sony Reader, ou num Kindle, que é esse carinha aqui, ele é um hardware. O que demanda se a gente vai circular neste hardware aqui ou neste hardware é o que eu chamo de base instalada. Quanto maior houver uma base instalada desse dispositivo, maior é a probabilidade da gente trafegar livros neste hardware. Ocorre que este hardware aqui eletrônico, ele não tem base instalada no nosso país. Qual é a base instalada de Kindle no país? Kindle é o livro eletrônico lançado pela Amazon. Qual é a base instalada de Kindle no nosso país? Alguém sabe me dizer? Então, lição de casa para vocês. Descobrir qual é a base instalada do Kindle no Brasil. Porque aí, quando vocês ouvirem dizer assim, que o livro eletrônico vai substituir o livro impresso, vocês lembram do que o Ednei falou. Nós não temos base instalada de Kindle,
vai substituir pelo quê e a troco de quê. Vocês conseguem me ouvir sem esse microfone? A diferença... Ah, tá. Desculpa. Eu precisava explicar para vocês a diferença deste hardware aqui, que é o hardware papel, para o hardware eletrônico. Para eu transmitir informação neste hardware aqui, que é o hardware papel, eu preciso de várias folhas de papel. Quantas? Quantas necessárias. A gente tem livro que tem 1000 páginas. O último Harry Potter tinha 800 páginas. Então, a gente precisa de 800 páginas, folhas, para transmitir informação neste hardware aqui. Ok? Ao passo que neste hardware aqui, você tem uma única folha. Isso aqui se chama papel eletrônico, o nome dessa folhinha aqui. Pode ver que ela é quase preto e branco, não parece? Chama e-ink, que é o papel eletrônico, que é a tecnologia que eles usam para livro eletrônico. Para você transmitir informação neste hardware aqui, você só precisa de uma memória e da bateria. A informação, ela é impressa infinitamente aqui nesse plástico, digamos assim. Você imprime a informação e apaga. Você imprime a informação e apaga. Infinitamente. A informação, ela só passa a não ser transmitida quando acaba a bateria. 32.000 flips. Ele faz assim, ele imprime a informação. Se você deixa a informação impressa, tanto é que eu deixei, ele não consome energia. Ela fica impressa, ó. Que nem num livro em papel. Quando você clica no botão para ele passar para a próxima informação, aí ele consome energia. É por isso que vocês ouvem os tecnólogos dizer que o livro impresso já era, por conta desse fator. O que os tecnólogos não sabem é que nós temos fatores impeditivos que impossibilita essa substituição, que é a base instalada e a conexão, porque nós necessitamos de conexão. Então é isso, gente. O livro, hoje, ele é o hardware. Se você perguntar para mim, Dinei, mas você vai circular livros neste hardware ou neste? Hoje, o mercado editorial, ele ainda é o livro impresso. E eu não vim aqui defender o livro impresso, não. É a realidade. Eu estudei isso durante 10 anos. Pode ocorrer, eventualmente, das pessoas terem as maquininhas nas mãos. Quando chegar esse dia, talvez a gente comece, então, a publicar apenas livros em formato digital. O livro, ele também é o software. Então é assim, essa tela que vocês estão vendo aqui chama Zumi Books, que é uma livraria online que tenta imitar a estante da livraria física. Então você clica aqui no livro, você rola a barra e vai no assunto que você quer. E aí você clica no botão, ele faz um zoom na capa do livro. Você clica, ele abre as páginas do livro no computador, para você degustar. E aí você compra o livro. A hora que você compra o livro, ele vai para este programinha aqui, que chama, é um software, é um aplicativo. Esse programinha, se você, você guarda os livros que você compra dentro dessa estante. Quando você clica na capa, ele abre o livro aqui para você. Esse é um software. Esse software, ele roda em vários equipamentos. Ele roda em computador de mão, notebook, ele roda em computador. Dependendo da máquina que você tiver, é só você instalar esse software aqui na sua máquina, ok? O que está ocorrendo agora é que as pessoas, os usuários, eles não gostam de ler livro eletrônico na tela do computador. Essa tela aí eles não gostam. As pessoas trabalham, elas leem mensagens curtas, memorandos, relatórios e etc. Mas ler livro mesmo em computador elas não gostam. Geralmente elas imprimem as páginas. Quando elas imprimem as páginas, elas preferem consumir o hardware papel. Porque elas não gostam de ter apostilado, elas gostam de ter o livro. É isso que está acontecendo.
o pessoal fala, eu vejo muita gente falando que o futuro do livro é digital. Não é isso que vocês ouvem falar? Não, o futuro do livro não é digital. O passado do livro é digital. Porque quando o escritor ele escreve o livro dele, lá no MS Word, o livro já é digital. Quando é revisado é digital, quando é copy-descado é digital. Quando é diagramado no InDesign, ou no PageMaker, ou no Quark Express é digital. Quando vai para PostScript e PDF é digital. Então, o passado do livro é digital. E aí ele vira ou um livro impresso ou um livro eletrônico. Portanto, o futuro do livro é o híbrido. O futuro do livro é o audiobook, é o e-book ou é o paperbook. E o que define se o livro vai ser... Quem define se o livro vai ser consumido neste hardware aqui, ó, ou neste em papel, quem define no final das contas é o usuário. Então, não é o Steve Jobs, não é o Bill Gates, não é o Jeff Bezos, não é nenhum desses magnatas da indústria de telecomunicação que vai dizer para o usuário aonde ele vai ler o livro dele. Vai tentar impor para o usuário onde ele vai ler o livro dele. Se o usuário um dia acordar e decidir que vai ler livro neste hardware, é aqui que o usuário vai ler o livro dele, independente da opinião do mercado editorial. Ah, mas aonde que ele vai ler o livro dele? Não sei. Quem vai definir é o mercado. Existem padrões, existem tecnologias, existem discussões e produtos sendo lançados para concorrer com o livro impresso. O fato é que o livro impresso ele tem uma tecnologia que é imbatível. O livro ele tem a capa, ele tem o sumário, ele tem o cabeçalho, ele tem o número de páginas, ele tem são 500 anos de história, de evolução tecnológica que cabe aqui, que nenhuma máquina consegue mimetizar, que nenhuma máquina consegue imitar. Quando a gente vai para o hardware, o Sony Reader foi o primeiro a ser lançado, foi lançado antes da Amazon. A Sony, ela lançou o Sony Reader em 2005, eu acho. Ela lançou no Japão, que é esse daqui. O primeiro livro eletrônico lançado pela Sony foi em 1992. Chamava Data Disc. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era parecia um DVD portátil. Tinha a tela aqui. Aqui você inseria o livro num disco, por isso chamava Data Disc. Foi lançado em 1992, mas não pegou porque a Sony nunca foi especializada em conteúdo. Portanto, uma maquininha vazia sem livro não serve para nada. Ela precisa de conteúdo. E é por isso que vocês ouviram falar que o Steve Jobs bateu de porta em porta atrás de conteúdo para o iPad dele. Porque o iPad sem conteúdo não serve para nada. Portanto, para nós, editores, intermediários, bibliotecários e leitores, o que importa é o conteúdo. O conteúdo é a alma do negócio. Não importa se o livro vai trafegar no hardware XYZ ou num software novo que foi lançado por não sei quem, não tem a mínima importância. O que importa para nós é o conteúdo. E aí a gente volta na importância do editor como intermediário, do revisor, do copydesk, do cara que faz a editoração, porque quando o livro vai para o livro digital, ele não tem qualidade de editoração. Nós sabemos que existe a história da tipografia. A gente não pode jogar a história da tipografia que diz que tem que ter entrelinhas, tem que ter espaçamento, tem que ter kern, tem que ter caractere, que a gente aprende isso na faculdade e de repente é substituído por uma coisa que não tem nenhum tipo de tipografia que ajuda na leitura. O nosso cuidado, o nosso business, ele está aqui, ó, no conteúdo. E vou além. Em 1998, uma empresa chamada Nuvomedia, que era uma empresa californiana. Eu não sei se era uma empresa de tecnologia ou se era uma editora. Chamava Nuvomedia. Nova Mídia. Ela lançou um equipamento chamado Rocket e-book. Eu não trouxe, mas ele era assim, ó. Ele pesava 500 gramas e era bem grosso mesmo, assim, e a bateria dele era pesada e tudo. E ele era extremamente lento e caro. Essa empresa, ela funcionou por 4 anos.
eles colocaram uma e-book store no ar e uma biblioteca no ar. Essa empresa, ela tinha capital de risco. Bem, você sabe que o investidor não espera muito, né? Então, como não deu lucro em 1998, porque naquela época a Novo Mídia estava muito à frente do tempo dela, em 5 anos a empresa saiu do ar. E aí sabe o que aconteceu com a e-book store e com a biblioteca digital? Down Under. Você entrou no dia seguinte, ela foi ao ar em 98. Em 2003 você entrava na página da Novo Mídia e estava escrito exatamente isso: nós não estamos mais funcionando. É por isto que o que importa é o conteúdo. Porque o hardware, por mais que a indústria de tecnologia tenta nos dizer que o hardware evoluiu, esse hardware, ele é supérfluo. Amanhã eles vão lançar uma novidade nova, e mais leve, e mais isso, e mais aquilo, mas o que importa para nós, da universidade, para nós que construímos a informação e o conhecimento, não é o hardware, é o conteúdo. É isto o que efetivamente importa. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona um livro digital. Para abrir esse livro, basta você abrir ele. Não tem segredo, todo mundo sabe, né? Abrir um livro. Meu filho tem 6 anos, ele chama esse livro aqui de livro mágico. Esse aqui é o livro mágico. Pai, deixa eu ler o livro mágico, porque tem música dentro dele, MP3. Mas é muito fácil para uma criança abrir um livro. Agora, este daqui, ele tem esse botão aqui, ó. Ele não é touchscreen, tá? É por isso que, quando um equipamento não tem touchscreen, ele necessita de botões, tá vendo aqui? E por que que esse equipamento não tem touchscreen? Porque um touchscreen é extremamente caro. A gente consegue ter touchscreen num celular, porque no celular a tela é pequena. Por isso que você consegue ter um touchscreen barato num celular. Mas quando você fala de equipamentos móveis, a tela é maior. E aí é caro o touchscreen. Então esse aqui não tem touchscreen. Aí você clica aqui, ó, em cima, ele vai acender a luzinha e aí ele vai ligar. Essa é a parte chata da minha palestra. É a parte que dá sono. E eu tenho que mostrar, né? É meu trabalho, fazer o quê? Aí ele tá lá, ó, carregando o Windows dele, que é Linux. Aí ele tá falando aqui que é versão 1.12.10-1. Tipo, pra que eu quero saber disso? Genial, né? A versão dele é essa daqui, legal, bacana. E aí ele tá abrindo, ó. Este daqui, esse equipamento é o Cooler. E ele é vendido no Brasil... Ah, abriu. Ele é vendido no Brasil pela empresa Gato Sabido. Eu comprei ele a R$699 em promoção na Bienal. Eu tenho umas 20 maquininhas dessas. Se vocês gostarem, o Cooler é um dos mais bacaninhos que tem. Funciona, eu gosto dele. Tenho lido bastante nele. E é barato perto dos outros. Mas 699, se você perguntar para um leitor comum, para um usuário, ele acha que 699 é muito caro. E por que ele acha que é caro? Porque livro no Brasil não tem valor. Aí ele associa isso a um livro, aí ele acha que é caro. Se você chegar para um aluno e disser assim para ele, de ensino fundamental, falar para ele assim, olha, esse livro aqui é o meu livro. Ele conta a história do livro digital, dos últimos 30 anos. Aí, legal, bacana, gostaria de ler. Quanto custa? Custa R$39. Ah, é caro. Pode ver, as pessoas sempre falam, 39 é caro. Porque o valor da informação, ela não tem, né, ele não dá o valor devido. Agora, se você chega para ele e fala assim, olha, esse Motorola aqui, ele tem, você consegue postar coisas diretamente, twittar, você consegue tirar foto, você consegue falar com o seu amigo via webcam. Aí ele, puxa vida, gostaria de ter um. Quanto custa? R$2.500. Uau, legal, hein? Não é? 2.500 não é caro para ele. Agora, se você falar para ele assim, olha, eu tenho um livro digital para você, custa 699, ele vai dizer para você, eu não comprava por 39, por que eu vou comprar por 699? E aí a gente vem naquela parte que é um mal do brasileiro ou é um mal do mundo? Eu não sei. Mas assim, o pessoal fala assim, livro no Brasil é caro. Vamos ver se é caro? Avenida Paulista, de novo. Livraria Cultura. Vocês conhecem a Livraria Cultura? Gigantesca, maravilhosa. Deve ser a melhor livraria do nosso país. Talvez, né? Acho que sim, né, gente?
Tem outras belas livrarias, mas acho que a Livraria Cultura é a melhor. Lotada de domingo à tarde. Eu acho que os caras lá, a qualquer hora, vai ter que colocar senha para o pessoal entrar, porque é lotado. Porque as pessoas que vão lá na Livraria Cultura dão valor ao livro. Mesmo a gente que, sabe, a gente vai na Livraria Cultura e fala, puxa, é caro o livro, mas a gente fica tentado a levar tudo que a gente vê. A gente quer comprar tudo. E só não compra por causa da grana mesmo. Mas está lá, lotado. Fica na Paulista com Augusta. Se você descer a Rua Augusta, tem acho que 2 ou 3 sebos. Vamos lá. Lógica cartesiana. Sebo vende livro mais barato. Se o problema do Brasil é que o livro é caro e é por isso que as pessoas não consomem livro, eu acho que devia ter mais gente no sebo do que na Livraria Cultura. E não é o que ocorre. Tem menos gente no sebo e na Livraria Cultura tem mais gente, porque as pessoas que estão na Livraria Cultura dão valor ao livro. Se você descer a Rua Augusta, você chega na Biblioteca Mário de Andrade. Biblioteca livre é de graça. Não é isso? E a Biblioteca Mário de Andrade é vazia. Então, se fosse verdade que o problema no Brasil é que o livro é caro, a Biblioteca Mário de Andrade estaria mas lotada de gente. Detalhe, a Biblioteca Mário de Andrade é tão bonita, tão linda e tem serviços tão qualificados quanto o da Livraria Cultura. Olha que interessante. Portanto, o livro no Brasil, gente, não é caro. O problema é que o livro no Brasil não tem valor. Meu amigo mesmo falou assim, mas, ele estava andando ele falou para mim assim, não, mas e se eu estou andando lá na Sé, né, que tem muito trombadinha, com uma bolsa de livros. Aí o cara rouba minha bolsa e eu grito para ele, só tem livro. Aí o ladrão vai olhar na bolsa e vai ver que só tem livro, vai pegar e vai deixar a minha bolsa lá. Agora, se eu tiver com esse daqui e o cara me roubar e eu gritar, só tem livro, o cara não vai acreditar, porque ele vai dar valor para essa máquina aqui. Nós temos que passar a dar valor aos livros. E eu não tenho certeza, mas eu acredito que talvez, com esse negócio de tecnologia e o livro está acabando, talvez as pessoas passem a valorizar mais o livro, em detrimento de todos os outros meios de comunicação. E eu ia falar isso, mas eu ia falar outra coisa. Na verdade, eu ia falar dos impeditivos desse carinha aqui, que eu estava falando dele, né? Não estou falando mal dele. Estou falando dos problemas dele em comum com os outros livros eletrônicos. Aqui a gente tem a tela de um PDF. Você não consegue ler um PDF nesse aparelho. Por que você não consegue? Pelo seguinte, o mercado editorial, ele exporta para PDF, para que o PDF seja impresso numa gráfica. Portanto, o padrão de comunicação, o padrão comercial, o padrão estabelecido, por mais que a gente tente impor que seja o TXT, que seja o RTF, que seja DAISY, que seja, XML, HTML, cada um fala que o padrão é o dele. Mas por mais que as pessoas tentem impor padrões, o padrão mesmo de comunicação é o PDF, é o que todo mundo conhece e é a maior base instalada de software. O Adobe Reader está instalado em todas as máquinas. Qualquer máquina abre um Adobe Reader. Por conta disso, esses equipamentos tentaram ler o PDF. E eles não conseguem pelo seguinte. Tenta colocar essa página PDF aqui, nesta tela. Não vai conseguir, porque ele não tem reflow. Ele pega e ele vai deixando a página pequena até ela caber aqui dentro. É o que eu chamo de efeito PDF. E esse é um dos motivos pelos quais o livro eletrônico não vingou. O PDF não nasceu para ser um livro eletrônico. O PDF nasceu para ser impresso. Antes do PDF, nós tínhamos o PostScript, que era o arquivo de impressão. O que a Adobe fez? Que é uma das maiores empresas de publicação mesmo. Ela criou um modo do birô ver o livro antes dele virar fotolito. Então você pegava o PostScript, mandava lá para o birô fazia aquele monte de fotolito. Quando o fotolito chegava na editora, tinha erro em 3 fotolitos, refazia o fotolito. Então ficava o pobre do boy indo para lá e para cá, entre a editora e o birô. Poucas editoras tinham birô de fotolito dentro da casa. Eles tentaram
melhorar isso com aquele laser filme, que era mais barato que o fotolito, mas não resolveu. O que a Adobe fez? Ela criou um jeito da gente ver o PostScript. Então ela criou o formato PDF, Portable Document Format. Então, a partir daquele momento, aquele PostScript que você era obrigado a imprimir em fotolito, você conseguia ver na tela do computador. Então, facilitou muito a vida das editoras, e muito motoboy perdeu o emprego, porque não precisava mais ele ficar levando aquele PostScript até o birô. Chegou uma hora em que o PDF cabia em 1 mega, o PDF cabia em um disquete. E é por este motivo que a maioria das editoras usam o PDF. Porque ele é prático na hora de você ver se a informação está errada ou não. Quando nasceu a ideia do livro digital, alguém pensou, puxa vida, peraí, se um PDF cabe num disquete, para que eu preciso de livro impresso? Basta eu ter um hardware. Aí nasceu a ideia do livro digital. Ocorre que, para você visualizar PDF, você precisa de máquinas com processamentos gigantescos. Por quê? Porque, primeiro, você precisa de uma tela maior, ok? Telas maiores consomem mais energia, consomem mais bateria. E aí a máquina fica mais cara, que é o caso do iPad. Custa, sei lá, no Brasil, 2 mil, 3 mil reais, esse carinha aqui. Porque é o único que você consegue ter uma tela possível para você poder ver o seu PDF. É o que a gente chama de efeito PDF. Então, olha aqui como que fica o PDF. Você não consegue ver o PDF. Não tem leitura. Aí você tem que dar aquele zoom e a máquina ela é lenta. Por que essa máquina é lenta? Porque ela não tem processamento de dados. Essa maquininha, ela foi feita só para você mostrar a imagem e apagar. Mostrar a imagem e apagar. Ela não tem processamento de dados nenhum. Todos os equipamentos de livro eletrônico são iguais a esse daí que vocês estão vendo. Todos. A exceção são os computadores. Portanto, o iPad não é um livro digital. O iPad é um notebook sem teclado. Ele é caro. Vocês devem ter ouvido falar que no iPad não rodava flash. Vocês ouviram falar nisso? Porque para rodar flash, você precisa de processamento de dados. Se você precisa de processamento de dados, você precisa de um chip que processa esse dado. E aí você vai precisar de uma bateria melhor para processar esse dado. E aí começa a esquentar a máquina, que é o problema que vocês têm quando vocês assistem televisão no celular. São impeditivos técnicos que não foram resolvidos por essa indústria de tecnologia mágica, que está todo mundo falando por aí. Ok? Bem, para dar uma resposta ao PDF, você tem um PDF deste tamanho que não cabe numa tela deste tamanho. Eles criaram o EPUB, que é um outro formato de intercâmbio de comunicação. E o EPUB seria, então, o formato utilizado pelos livros eletrônicos. Ocorre que, outro impeditivo, a editora, ela faz a diagramação do livro no PageMaker, no InDesign e no Quark, esses programas de autoria. Ela exporta o livro para PDF, porque é o PDF que ela manda para a gráfica, ok? Portanto, qual é a possibilidade da gente parar de fazer PDF? Pela prática, eu acho que a gente vai continuar fazendo PDF, nós editores. Pela lógica do mercado, nós vamos continuar fazendo PDF. Porque a máquina de impressão lê PDF. Quando a gente vai fazer um EPUB, que seria um formato padrão para o livro eletrônico adequado para essa maquininha, nós temos o custo duplicado. Então, a gente precisa de alguém que saiba fazer o PDF, e agora a gente precisaria de alguém que soubesse fazer o EPUB. Olha que legal. Esse é o outro impeditivo. Então, eu estou desmistificando o livro eletrônico para vocês. Ok? Quanto tempo a gente ainda tem? Meia hora? Eu posso ser um pouco técnico ainda, para a gente só ver os impeditivos? Tudo bem para vocês? Porque eu poderia passar para os números do mercado, mas vale a pena, acho que a gente aprender. Ó. Falando em hardware, a gente está falando de base instalada. Para circular a informação, você precisa de base instalada. O computador de mesa, ele perde desse hardware aqui, porque o computador de mesa é pesado. Você não consegue levar o computador de mesa para a cama, para a rede, para a praia. O computador de mesa, ele é pesado. Mesmo o notebook é pesado. Só os netbooks é que começam a ficar mais leves. Portanto, em termos de portabilidade, o livro impresso, ele ganha do computador de mesa. Aí a gente vai para os smartphones e para os mobiles, né?
sejam honestos. Vocês leriam a Bíblia nessa telinha aqui? Então sejam honestos, por favor. Vocês vão ler o Dante aqui? Então é o seguinte, tudo bem, a agência de publicidade e propaganda me convenceu de que o celular é a nova mídia. Concordo. Para trafegar determinados conteúdos, não é isso? Talvez áudio, algum tipo de mídia, Twitter, essas coisas. Agora, dizer para mim que eu vou ler um livro neste treco, me desculpa, eu não vou ler. Portanto, enquanto o computador de mesa é pesado demais, a tela do smart é pequena demais. Lembrando que os smartphones são a nova geração de celulares, não é a maior base instalada, porque a maior base instalada é o Java de... Quantos centímetros tem aqui? Não dá para ler aqui. Eu mal consigo ler o que a minha esposa acabou de mandar aqui. Ela me mandou, não dá para ler, porque são só 3 linhas. Dizer que o livro vai ser substituído por esse e por esse, o livro impresso, eu acho que é forçar um pouco a barra. Ok? Aí a gente vai para a terceira categoria, que é os portáteis. Aqui a gente começa a perder. Aí eu falo, aqui o livro impresso começa a perder. Porque os tablets, que o iPad cai na categoria de tablet, porque eles são ultra portáteis. O iPad, o iPod Touch, o Nintendo, os Palm Tops, eles são leves e têm uma tela mais interessante. Portanto, o livro impresso começa a perder, em termos de hardware, começa a perder aqui, ó, nos portáteis e wireless. É aqui que a briga fica feia. Aí eu acho que, para o bem do mercado, eu sou editor, então eu olho sempre em termos de mercado, eu sou empresário. Eu acho interessante que nós tenhamos aparelhos dedicados à leitura para a gente poder concorrer aqui dentro dessa faixa de equipamentos. Portanto, eu acho razoável a gente ter o e-reader, como eles são chamados. É assim que eu penso. Ainda bem que eu tenho um equipamento que é para a leitura de livros digitais, porque senão a gente poderia eventualmente correr o risco dos livros se perderem em todo esse amaranhado de hardwares. Tem aqui, ó, Sony Reader lançado pela Sony, o Kindle lançado pela Amazon, a Barnes & Noble lançou o Nuke. A Barnes & Noble é a maior cadeia de livrarias físicas do mundo, do planeta. A Borders está comercializando o Kobo. A Positivo aqui no Brasil está comercializando o Alpha. A gente chegou no Brasil esta semana esse Dingle e outros hardwares. Então, estes daqui seriam hardwares especializados em leitura de livros para o bem do mercado, ok? Eles concorrem diretamente com esses portáteis aqui. Então, tem muita gente que acredita que estes hardwares, que são especializados em leitura de livro digital, estão com os dias contados, eles não vão existir. Por quê? Porque uma pessoa que tem um Kindle que faz tudo, não precisa de um leitor digital que faça apenas a leitura. Eu conversei com uma professora e disse para ela assim, você prefere esse aqui que tem internet... ou você prefere esse que só tem livros e não tem internet? E ela me disse, eu prefiro esse que não tem internet e ele só faça a leitura dos livros, porque senão ele vai entrar lá no Twitter, no Orkut, e vai ficar passando scrap e não vai estudar. Vamos ao software. E eu vou complicar para vocês verem aqui. Para eu trafegar livros nesses hardwares, eu tenho que virar um expert em tecnologia. Porque, ó, quantos sistemas operacionais existem. Palm WebOS, Linux for Portable Devices, Windows Mobile, que agora está crescendo bastante, Java, Symbian, iOS, que roda no iPad, e o Android. Reza a lenda que o Android vai ser o sistema operacional do futuro, ok? Por quê? Porque o Android é um sistema operacional livre, mas ele é gerenciado pelo Google. Então, todo mundo diz que o Android vai ser o sistema operacional do futuro. Mas não é o sistema operacional padrão hoje. Existem muitos sistemas operacionais. Então, quando eu vou vender livro digital, eu tenho que ficar aprendendo quais são as possibilidades de hardware e quais são as possibilidades de software. E aí começa a complicar. O mercado vai ter que aprender a virar uma software house.
Vai virar uma empresa de tecnologia e não mais uma editora. Se esse for o caminho do mercado editorial, eu não estou dizendo que vai ser. Em cima do sistema operacional roda a segurança, que é o Digital Rights Management, que é o cara que controla o direito autoral. O mais conhecido de todos é o Adobe Content Server. Por quê? Porque a Adobe controla o PDF. Olha que legal. Por isso que ele é o mais conhecido. Para eu circular informação neste servidor de conteúdo, eu pago $70 mil por ano. Este é um outro impeditivo. Ok? E para que existe esse DRM? Ele existe para você não piratear o livro na internet. Para isso que existe. Agora eu vou falar o que eu acho. Segurança não existe. Ponto final. É isso que eu acho. Porque você cria um sistema de segurança hoje, amanhã um hacker vai lá e quebra. Você cria um sistema de segurança hoje, o hacker vai lá e quebra. E ocorre uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção. Hoje, você tem aqueles sistemas de compartilhamento entre as máquinas. Lembra do Napster? Eu instalava o Napster na minha máquina, você instalava na sua, e eu mandava a música da Marisa Monte para você. Você percebeu que não passava pela rede? Não era um site clandestino que colocava o MP3 lá, pirata. Não era isso. Eu mandando o arquivo MP3 para você. Tiraram o Napster do ar. E aí veio o Kazaa. E aí veio todas as outras redes peer-to-peer. Portanto, hoje em dia, mesmo que você consiga controlar um livro digital comprado de uma certa bookstore, você não consegue controlar o que eu estou mandando para você através da minha rede pessoal que eu tenho com você. Porque eu posso mandar o meu MP3 para você via MSN. Concorda? Se eu mando o meu livro digital para você pirateado via MSN, quem é que está controlando o MSN? E aí você tem os aplicativos. Você só consegue controlar o livro e não ter pirataria se você tem controle do aplicativo, beleza? Se você baixar o aplicativo e comprar o livro dentro do aplicativo, aí você tem segurança. Fora do aplicativo, não existe segurança. Portanto, existe níveis de segurança. A Amazon, qual é o diferencial da Amazon? Por que o Kindle deu certo? Porque você compra o livro dentro do Kindle, baixado direto da rede particular da Amazon. Quando você baixa o livro dentro do seu Kindle, só você consegue ler este livro. Por isso que eu digo para você que existem níveis de segurança. Níveis. Quanto mais pessoas tiverem Kindle, a probabilidade da Amazon controlar o conteúdo é maior. Agora, eu já quebrei o Kindle, então também não tem segurança no Kindle. Estou quase terminando. E aí você tem os impeditivos dos formatos, que eu disse para vocês, PDF e EPUB. Para o mercado editorial, nós temos modelo de negócios. Pode ser copyright ou pode ser livros grátis. A maioria das bibliotecas públicas digitais vai pelo Free Books, que é o de domínio público, não é isso? Alguns escritores estão tentando o copyleft, que é o direito autoral aberto. O livro é meu, mas você pode usar ele à vontade, é o copyleft. E o mercado, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva e etc., estão baseados em e-commerce e micropagamentos. O leitor entra, compra e baixa. Entra, compra e baixa. Entra, compra e baixa. Esse é o modelo de micropagamentos. Tá? E as bibliotecas digitais usam o de assinatura. Assina uma vez só e consome todo o repositório que tem lá dentro. E você tem, em cima desse modelo, você tem as plataformas. Essas plataformas, por exemplo, o Google Books, são os grandes repositórios de informação, são as grandes bibliotecas digitais. Por exemplo, a biblioteca digital da Pearson Education, que tem um modelo muito legal, já está funcionando. Você entra, assina a biblioteca Pearson Education e aí você consome todo o conteúdo que tem lá dentro. E, por fim, as e-book stores, que são as lojas, livrarias online que vendem os livros, ó. No Brasil, você tem a Livraria Cultura, a Saraiva, a Gato Sabido, a Submarino e o Ponto Frio. O Ponto Frio está vendendo livro digital. Se você entra dentro do Ponto Frio, você consegue comprar livro digital dentro do Ponto Frio. Essas são as e-book stores.
só para vocês saberem, as e-book stores são alimentadas pelas plataformas. As plataformas gerenciam e as e-book stores vendem. O que eu imagino é o seguinte: se for verdade que um dia o livro digital vai ter mais consumo e audiência e consumo do que o livro impresso, eu acho que quem primeiro vai sofrer vai ser a livraria online que vende livro impresso. Porque se o cara já está lá na livraria online e ele vai consumir o livro digital, não tem por que ele comprar o livro impresso na livraria online. E aí as livrarias físicas passam a ganhar. Para você ter livro digital mesmo, de verdade, e ele ser um produto que as pessoas consomem e têm acesso, você tem que ter uma convergência perfeita entre hardware, software e conteúdo. Quando houver essa convergência perfeita, aí o livro impresso terá sido substituído. Até lá, esse é pesado, esse tem tela pequena, esse é caro, aquele não conversa, aquele não transmite, aquele não lê PDF e todos os outros impeditivos que eu mostrei aqui para vocês. Ok? Então, para terminar, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o suporte ou plataforma de mídia que hoje realmente converge hardware, software e conteúdo? É isso aí, gente. Vocês aprenderam bem. É o livro impresso, sim. É o livro digital, mas é o livro impresso sob demanda. Eu não vim aqui defender o livro impresso. Eu vim dizer a verdade. E a verdade é que o hardware papel, ele ainda é portátil, ele é wireless, ele não tem fio, não necessita de bateria, não é isso? E ele nasce de um software. Aliás, eu vou longe. Se você fez esse livro em Word, em Quark Express, em design, não importa o software que você fez este livro, qualquer pessoa consegue ler este livro. Então, este livro aqui, ele é ainda o convergente. Eu só tenho medo de um chinesinho da vida conseguir vencer a gente, ok? Ó, seguinte, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer à casa pelo convite. Eu estudo livro digital há 10 anos e a gente fica estudando, estudando, estudando. Se a gente não compartilha, a gente vira uma pilha. Então, eu compartilhar, para mim, é muito bom, porque eu vou falando e pelo menos eu vou aprendendo mais, tá? E eu agradeço a Deus acima de todas as outras coisas. Muito obrigado. Podem perguntar, se quiser, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom dia, Ednei. Meu nome é Guilherme, eu sou bibliotecário. E eu queria estar sabendo de você, que é do mercado editorial. Semana passada, a Amazon lançou um novo serviço de empréstimo de livros eletrônicos, né? Quem tem um Kindle, comprou um livro, comprou um e-book, ele pode emprestar aquele e-book por 14 dias para um outro amigo que tem um Kindle, né? Passado esses 14 dias, esse amigo deixa de ter o arquivo e ele volta para o proprietário, né? A realidade que a gente tem nas bibliotecas hoje são bibliotecas híbridas, que a gente tem livros impressos e livros em PDF, né? Que seriam as bibliotecas digitais. Você acha que num futuro as bibliotecas vão comprar e-books dessas empresas, como por exemplo a Amazon, e vão emprestar por um determinado período? Um rapaz aqui da América do Sul, não lembro o país, e ele me disse que as universidades estão começando a comprar livros digitais para poder oferecer para aquela comunidade, mas eles não estão encontrando esse conteúdo, eles não estão conseguindo comprar o livro digital. Então, as bibliotecas digitais ligadas às universidades hoje, o conteúdo é feito ou pelo professor, tese, dissertações e mestrados. Esse é o conteúdo da biblioteca digital da universidade hoje. Quando a universidade vai para o mercado comprar livro digital, ela não consegue. O que pode ocorrer é, no futuro, a biblioteca digital comprar das plataformas. Então, por exemplo, distribuidora de livros digitais, aqui no Brasil, ela não foi para o ar ainda. Quem está no ar é a Xerife, que é uma distribuidora de livro digital. Então, a biblioteca digital pode
licenciar o conteúdo dessa plataforma, né, e colocar à disposição na sua biblioteca digital. Isso pode ocorrer. Com relação à Amazon só está deixando o leitor emprestar o livro para ela aumentar a base instalada dela. Esse é o truque dela. Eu acho um tiro no pé, porque ela está abrindo o sistema dela para o hacker quebrar o DRM dela. É isso que eu vejo. O livro impresso, quando você empresta, você fica sem ele. Aí, quando vai no digital, por que eu não posso emprestar o meu Kindle para você? Qual é o problema? Por que eu tenho que emprestar o arquivo? É algo que o livro digital ainda não conseguiu responder. Quando eu empresto o meu arquivo, tiro do meu Kindle e coloco no seu Kindle, eu estou abrindo brecha para ter pirataria no futuro. E vai ter, ok? Mas a biblioteca digital ela vai comprar daqui, ó, Smashwords é um grande repositório de informação, Overdrive, a Livraria Cultura, não sei se você percebeu, e a Livraria Saraiva, elas têm lá Smashwords e Overdrive. Você percebeu que a maioria dos livros digitais vendidos são livros em outras línguas? É porque a Smashwords e a Overdrive, que são plataformas, não tem livro em língua portuguesa. Não tem. A Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, a Gato Zabido, se você somar todas elas, não dá 3.000 livros em língua portuguesa. Por quê? Porque o editor não está seguro. O editor ainda não aprendeu a migrar para essas plataformas. Está começando agora. Agora é que o editor está vendo que ou ele migra ou ele está... Está gravando? Ou ele está... Você entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Meu nome é Ligiana, eu trabalho aqui na biblioteca da Exalc e na semana passada alguns colegas participaram, eu também participei do Seminário Nacional de Bibliotecas Digitais e Universitárias, né, os 2 eventos que aconteceram lá no Rio de Janeiro. E na cerimônia de abertura, o professor Murilo falou da previsão das bibliotecas para os próximos 10 anos. Porque, inclusive, ele foi homenageado, porque no ano 2000 ele escreveu um artigo dizendo como seriam as bibliotecas em 2010. E exatamente a previsão de tudo que ele falava, que as revistas seriam eletrônicas, os ambientes das bibliotecas seriam diferentes, a gente conviveria com multimídias. Isso, na época, para nós, era alguma coisa espantosa e realmente está acontecendo hoje, no ano de 2010. E ele foi convidado para fazer a previsão para daqui 10 anos, inclusive na cerimônia de abertura foi essa palestra. E uma das coisas que ele falou vem de encontro à tua palestra, que diz que hoje a gente ainda convive com vários padrões de leitores, né, de livros, então isso ainda é uma tecnologia não definida, mas que para os próximos 10 anos, isso em breve, até, aliás, muito bem antes disso, acho que em 2, 3 anos isso vai ser definido, a questão da tecnologia, o que seria melhor ou mais aceito pelo mercado. E ele disse, com relação à biblioteca, que essa mídia estará disponível nas bibliotecas para empréstimo. Então, em 2020, nós emprestaremos e-books. Não disse que deixaremos de emprestar os livros impressos, mas que nós também teremos essa opção de emprestar e-books. E o conteúdo será personalizado. Ou seja, por exemplo, eu posso ter livros, no nosso caso aqui, de economia, de agronomia e de floresta, alguns temas no mesmo, misturando formatos, livros e revistas eletrônicas, que o aluno, né, ele vai selecionar, ele vai ter um checklist, eu quero esse título, então isso vai fazer parte do e-book e esse conteúdo personalizado vai ser emprestado para o usuário. Murilo Bastos da Cunha. Eu gostaria de saber se você concorda com essa previsão e se realmente a gente está no caminho de acordo com o que ele falou lá. Eu só não gosto dessa profissão de futurólogo. Eu acho que futurologia não é uma profissão. É muito fácil hoje, não o caso dele, porque ele já previu isso há 10 anos atrás, mas eu acho que 10 anos atrás era fácil prever isso, com todo respeito ao professor, tá? Eu quero ver ele fazer isso há 30 anos atrás, ou fazer que nem o Alan Key fez, ou que nem o Vannevar Babush, que fez isso em 1900 e bolinha, os caras lá que não sabiam livro eletrônico, hoje é fácil.
Mas é fato que esse consumo que você falou do livro personalizado já existe. Se você entrar lá na Wikipedia, tem um botão chamado Crie o seu próprio livro. Então você pega os verbetes da Wikipedia, escolhe e vai colocando dentro do seu próprio livro. Quando você clica em publicar, ele faz um troço absurdo. Ele cria o sumário do teu livro, com aqueles verbetes que você escolheu. Automaticamente ele cria um PDF e ele diz assim para você, aonde você mora, se você quiser a gente imprime o livro para você. Isso já está funcionando, já é funcional já. Dentro da Wikipedia, entra lá, crie seu próprio livro, uma coisa assim. Com relação às bibliotecas, recentemente o governo aprovou aquela lei que diz que toda escola tem de ter uma biblioteca. Isso é bom para os bibliotecários, porque vai ter uma demanda legal por trabalho. Eu pensei na hipótese remota de, eventualmente, porque assim, o problema da biblioteca, a gente não sabia que a biblioteca era pesada. Você tinha o problema do espaço físico e da manutenção. Mas vamos supor que, hipoteticamente, a gente não consiga colocar biblioteca física em algumas comunidades. A gente sabe que a gente consegue colocar 320 mil páginas aqui dentro. E se você colocar um HD, uma memória maior, você consegue colocar até mais livros. Então, por que ao invés de a gente fazer bibliotecas físicas, a gente não poderia simplesmente emprestar o aparelho com todo o conteúdo para aquele usuário e ele decidisse o que ele queria ler? Porque eu não vou dizer todos os livros, mas tem muito livro de domínio público já disponível na internet. O que está faltando é só realmente eu acho um hardware. O impeditivo de nós, bibliotecários, está no hardware, o espaço físico e esse serviço de prestação para a comunidade. Mas, eventualmente, poderia caber aqui dentro. Então, eu acho que o professor, é isso aí, está certinho, ele está no caminho certo. Só digo o seguinte, hoje é fácil dizer que o futuro do livro é digital. Hoje é fácil dizer. Hoje todo mundo fala, o futuro do livro é digital. Quero ver dizer isso aqui há 10 anos atrás, em 1998, quando eu dizia isso e ninguém lá em São Paulo me ouvia. Eu dizia isso. Eu lancei esse livro exatamente por causa disso, que eu conto a história dos 10 anos. Mas eu fazia já parte lá das entidades do livro lá de São Paulo. E eu dizia para eles, olha, esse negócio de livro eletrônico, esse negócio de livro eletrônico. Eles diziam para mim assim, olha, esse moleque aí tá doido. Hoje em dia eu ganho para eles me ouvirem. Próximo, por favor. Bom, pessoal, então agradeço a participação de todos, agradeço você, Ednei, pela brilhante palestra. Eu acho que isso valoriza muito, engrandece o conhecimento, a informação que a gente precisa, estar conectado aí nesse meio, ter conhecimento, estamos aqui para isso. Bom, então, deixa eu entregar para você um mimo. Pela palestra sua, tá? A gente agradece mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, passando todo esse conhecimento para nós, compartilhando, né? Que é assim que a gente fala. Muita informação para a gente, né? Nesse momento, mas... Qual é o ponto de convergência dos problemas mais permanentes? Que é a pergunta que eu sempre deixo para o pessoal. Vocês podem responder esse daqui para mim, ó, por e-mail. Em qual ramo de negócios nós estamos realmente atuando? O meu e-mail é ednei@giseditorial.com.br. Agora a pergunta é essa daqui, ó. Qual é o ponto de convergência dos problemas mais permanentes? A falta de leitores. Se nós tivermos um efetivo de pelo menos o triplo de leitores, não importa se vai ser audiobook, e-book ou papel. Tá? Esse é o ponto de convergência dos nossos problemas. A falta de leitores e a falta de consumo de livros. Para toda a cadeia produtiva do livro, incluindo os bibliotecários. É isso.